linguagem universal que pudesse julgar todas as linguagens. Nós poderíamos colocar talvez algumas soluções. Por exemplo, uma perspectiva mais abrangente, ela seria melhor que a outra. Isto é, não só que produz mais resultados em termos morais, mas mais abrangente, mais bem elaborada. Assim como eu tenho, por exemplo, uma obra de arte que eu posso dizer que é bem mais elaborada do que uma outra, então ela pode se dizer então como melhor. Né? E talvez pudéssemos ter alguns critérios de comparação. Talvez, por exemplo, a ideia de abrangência pode ser uma delas. Mas sempre é um perigo, porque eu tenho a impressão que quando nós falamos, e aqui eu estou misturando um pouquinho as duas perguntas, mas eu voltaria então na cultura. O grande problema, por exemplo, que nós tivemos em relação à colonização das Américas foi um olhar que dizia aquela cultura não presta. Então eu elimino com a cultura e elimino com as pessoas também. É assim que se deu a colonização do Brasil, aqui onde nós estamos aqui, há 200 anos atrás, aqui nós tínhamos indígenas, né, que foram mortos porque era uma cultura que não se respeitou. Mas em relação a duas teorias, eu acho que é bem mais complicado. A primeira solução, o primeiro ponto que eu tomaria seria o seguinte: cada teoria, ou melhor, cada mundo lógico, ele corresponde a um determinado ambiente. Ele tem que ser coerente dentro desse ambiente. Então, quando eu citei o exemplo do Papa falando a favor do aborto, seria uma coisa estranha. Isso é, tem uma lógica interna. Tá? Mas isso não significa que uma outra teoria não possa ter também a sua lógica interna. Tem uma coisa interessante que há uma diferença grande em relação, por exemplo, da filosofia com a ciência. Quando nós pensamos teorias em termos de ciência, o critério é simples. Normalmente na ciência, a última teoria vale mais do que a penúltima. Claro, ela resolve questões que a penúltima não resolveu. Eu me lembro, por exemplo, mas já foi depois de 86. Lá na PUC apareceram os primeiros computadores, deve ter sido 89, 90. Eu lembro que na época que eu fazia o meu mestrado, eu resolvi aprender a usar computador. Aí eu perguntei para o Jefferson, nunca mais esqueci o nome, o rapaz que me ensinou, ele me ensina a ligar, desligar e usar. Ele fez uma xerox de uma apostila para mim. Eu peguei aquela apostila, levei para casa e decorei tudo aquilo. Era pelo Word Perfect. Então eu tinha o Shift F7, Shift F9, Ctrl Shift não sei o que, para sublinhar, para dar um negrito, não sei o que. Em pouco tempo eu virei referência na PUC, né? O cara que sabia mexer com o computador. Uma referência para os outros meus amigos que também não sabiam nada. Provavelmente o pessoal da informática sabia muito mais. Pouco tempo depois, eu não me lembro exatamente o dia, mas eu devia ter marcado na história, fotografado o dia que eu cheguei. Do lado do computador tinha uma coisinha amarrada com um fiozinho e chamada de mouse. Todo o meu conhecimento de shift, não sei o quanto, de ponto, não sei o que, tudo aquilo que eu tinha decorado do Word Perfect não valia mais nada. Então foi para lá para o lixo. Na medida que entrou o Word, né, o Office com a produção de texto, etc., com o mouse que acabou com aquilo tudo. Em ciência, se bem que esse não é um exemplo exatamente de ciência, de técnica, né? Mas em ciência, uma verdade nova, uma teoria nova, ela suplanta a anterior. A diferença em termos de filosofia é que não. Por exemplo, se nós vamos fazer uma discussão aqui sobre o tema do amor, acho que é um bom tema para começarmos um evento, fazer um debate depois sobre o tema do amor. Então, um texto que vocês sugeririam para nós tomarmos assim como começo de conversa. Sugestão, em filosofia, um texto sobre o amor. Banquete de Platão. Isso é, nós temos que pegar um texto que foi escrito há 2.500, vamos generalizar para 2.500 para não entrar em detalhes, anos atrás, e que provavelmente é muito melhor do que todos escritos agora, 10 anos, 20 anos, talvez muito melhor. Então, nesse sentido, em filosofia, eu penso que uma teoria necessariamente ela não tem que anular a outra, e especialmente ela não vem numa ordem progressiva. O conhecimento filosófico ou a produção do conhecimento em filosofia tem um caminho diferente da produção do conhecimento na ciência, em que uma determinada teoria, uma determinada tese, ela vem suplantando as outras. Na filosofia, nós acabamos estabelecendo um ambiente de debate entre várias teorias. E talvez isso é que torne, isso é o que faça a peculiaridade da filosofia. Né? E nesse caso, nós não teríamos necessariamente um argumento de
valor universal, acima de todas as teorias, que dissesse esse é o critério, que essa teoria vai ser a melhor. Provavelmente o critério que vale para todos, que assume todos e que diz que aquela é a melhor, é o critério feito por aquela. Normalmente é assim. Só palavras que tenham relações de segundo com elas. Ensaiar, experienciar, experiência, testar para a prova, mas a função mitológica ainda dela não consegui encontrar, talvez mais encontrar. Experiência é experiência, sair de dentro com o olhar exterior. Experiência, né? Experiência, experiência. Sair de dentro com o olhar exterior. Sair de dentro com o olhar exterior. Tanto sinceridade. Talvez metodológico. Pessoal, se não há mais perguntas, a gente já vai encaminhando. Uma pergunta mais quanto à relação verdade e conhecimento, tem o mesmo valor para a gente? Verdade e conhecimento. Tem uma coisa que, quando eu tomo aqui, por exemplo, 3 passagens e essas 3 passagens mostrando o enfrentamento de uma determinada questão, tem um procedimento que, por exemplo, se eu tenho um determinado trabalho que alguém está fazendo, etc., e for tomar essas 3 passagens, uma das primeiras coisas que eu vou pedir é para ver o texto dentro do contexto. Não estou falando do contexto do momento que o autor escreveu, etc., etc., mas do debate filosófico que está em questão. Tá? Mesmo sendo possível fazer a relação com Platão nos 3 casos, no primeiro caso você tem um foco na questão da verdade, a palavra verdade, o que Nietzsche faz essa transposição do impulso à verdade, tá? E ele vai, o que ele vai ter essa argumentação sobre o que é verdade, se é verdade, etc., a diferença entre verdade e mentira, vai ser para mostrar que a verdade, ela não é algo que me deu por si mesmo uma segurança. É como se o homem conferiu uma segurança para ela em função do tipo de vida, etc., que ele tem. Então, a discussão sobre verdade ali, que vai se tornar um impulso à verdade, vai ter um determinado encaminhamento. E o confronto, no caso com Platão, vai se dar em torno do conceito de verdade. A diferença vai ser a seguinte: verdade, conceito, é algo que é fixo. E os termos que ele utiliza nesse livro sobre verdade e mentira, para simbolizar a ideia de conceito, são termos que remetem à morte. Por exemplo, ele fala em sarcófago, ele fala em múmia, osso, empalhado, etc. Há uma série de termos que ele utiliza para dizer como um conceito aquilo que foi empalhado, que foi então morreu, não se mexe mais e, portanto, rígido. A verdade, quando eu estou portando alguma coisa como verdade, eu estaria fazendo um processo de empalhamento. Porque na sua origem as metáforas são fluidas, elas caracterizam esse movimento de poder usar um exemplo, não serve do outro, não serve do outro, etc. Eu não tenho compromisso com aquilo que vai ser dado, então, portanto, como verdade. Então, no primeiro momento, é isso. No texto da velha ciência, o que vai estar em questão aqui, o que ele chama de gênio da espécie. Então, o que é a genialidade da espécie? E aqui você vai ter uma deslocamento na argumentação, que vai ser para a questão não tanto da verdade, mas e outra coisa. Se você pegar, por exemplo, nesse texto posterior, ele não vai estar se confrontando com a ideia de conceito, como nós pegamos lá atrás, que o conceito é algo fixo. Mas aqui para frente, em 86 e 87, o próprio conceito ele pode se mexer. Então não é mais o conceito no sentido platônico, mas, por exemplo, ele fala de transformação conceitual, de conceito que é fluido também, e o próprio conceito ganha o sentido de signo. Então, trabalhado com signo, você tem uma outra forma de dizer que não é apenas na origem
que algo remete. Porque, veja lá, quando eu digo metáfora, a metáfora me lembra alguma coisa, então remete a alguma coisa, como se eu tivesse lá atrás ainda alguma coisa fixa que eu tento representar de várias maneiras. Signo não tem nada fixo mais. O signo é apenas o signo, ele só vale dentro de uma convenção. Tirando a convenção, ele não vale mais. A metáfora, ela ainda tenta remeter a uma ideia. Então, sempre quando eu digo o que é igual, eu tenho uma ideia do que é igual, eu lanço mão de algumas metáforas para dizer o que é aquilo. Veja, a questão é interessante, porque no primeiro caso, verdade, a metáfora associada à verdade, ela tem ainda uma noção de correspondência para alguma coisa. Só que é uma verdade fluida, porque ela pode ser assim, pode ser assado, ela não é fixa. No caso do signo, eu posso até dizer que chamar isso aqui de caneta, tudo bem, mas só nesse ambiente. Tirou desse ambiente, não vale mais. Então passa a ser signo. Signo é alguma coisa que, o exemplo que eu tomei ali do caso da pintinha na árvore, eu penso que ilustra bem essa ideia de que não, tirando, se eu não sei o que é o ambiente no qual aquela tirinha foi feita, eu não sei. Não tem significado nenhum, portanto não remete a nada. Então, se você pegar, se fizer uma análise de contexto, no Nietzsche ainda, de 1873, ele ainda está muito próximo de Kant, e ele ainda está trabalhando com uma noção de verdade, ainda mesmo sendo metáfora, mas a metáfora ainda, de certa maneira, remete. O Nietzsche posterior, ele é mais radical nessa questão, e a crítica dele a Platão, vamos dizer assim, ela é mais radical ainda do que ela foi lá atrás. Então, você tem uma mudança, uma nuance de mudança na própria ideia de verdade, nos dois casos, para Nietzsche mesmo, no próprio texto de Nietzsche. Talvez uma das palavras mais interessantes para ler um filósofo como esse seja exatamente a palavra nuance. Isto é, você tem certas variações, certos movimentos. E eu diria o seguinte, eu como leigo em música, eu não tenho obrigação de conhecer certas variações de música, apenas às vezes me agrada, às vezes não agrada. Mas se eu sou músico, eu tenho que conhecer isso. Como filósofo, a arte de ler nuances é exatamente o meu trabalho como filósofo, né? De conseguir detectar essas diferenças, etc. Deixa eu colocar mais. O professor toma uma liberdade no nosso assunto inicial, é o seguinte: fiquei surpreso quando eu falei que você estuda duas velhas, confesso que eu tenho uma admiração tremenda por ele. Há um ponto do Russo chamado Subsolo, cujo protagonista se mostra contrário a aceitar qualquer tipo de lei, sobretudo as leis matemáticas. Ele se recusa por questões estéticas, se não tem nada de afinidade com elas. A minha pergunta é a seguinte: como seria o comportamento da criança nietzschiana diante da pergunta de Pôncio Latos endereçada a Jesus Cristo? O outro vai trazer essa, que é verdade. Como seria o comportamento dessa criança? O que inicialmente interessante é que Jesus não responde a pergunta. Silêncio. Bom, no caso, qualquer digressão que eu faça aqui em aula pode até ser pretensiosa. Eu tenho a impressão, acho que nós vamos colocando das digressões, acho que é permitido, né? Nós podemos conversar sem compromisso, porque é uma questão difícil também. Mas talvez não tão técnica, mas ela é muito difícil. Se você pensar, por exemplo, você falou, qual o lance russo que você falou? É o ponto do subsolo, As memórias do subsolo. Não, o ponto do subsolo. Tem a língua de memória, né? Mas é um ponto específico chamado subsolo. Bem curto. Eu acho que eu não conheço. Eu conheço a recordação da Casa dos Mortos, as memórias do subsolo, várias versões das memórias, então a gente não conhece. Em todo caso, você tem esse mesmo procedimento desse mestre, eu conheci o Tugueria, os pais e filhos do passado também, tem essa espécie de rejeição das regras que remete um pouco à ideia do niilismo russo, né? Talvez seja um pouco essa ideia, que Nietzsche chama de niilismo russo, né? E ele lê por via do Paul Bourget, né? Alguns autores russos ele conhece, igual mais ele conhece muito pelo caminho do Paul Bourget, com exceção depois
talvez o Turgenev tenha lido, talvez o Dostoiévski, talvez não, mas no caso ele leu em 1887, né? Mas eu não sei se o niilismo russo, eu acho que, voltando então na questão inicial, eu diria que o niilismo, ele estaria no movimento do leão. Então, se eu fosse ler dentro daquela ideia das metamorfoses, o nihil não, né? O não ter nada, não aceitar nada, não aceitar nem a ciência. É o caso do Bazar, acho que você conhece mais do que isso também, acho que ele fazer essa associação. Então, o não aceitar nada, não reconhecer nenhuma regra, nenhum princípio, nada, é o modo russo de exprimir a ideia de niilismo. E a gente vai identificar como uma das formas do niilismo. Eu tenho a impressão que, no caso das 3 metamorfoses, se você pensar, a criança não é um não, a criança é o sim. É um novo sim, só que é o sim inocente. Então, a criança, ela dá um passo adiante da negação de tudo, da não aceitação de tudo. Ela diz sim, só que o sim da criança é totalmente diferente do sim do cabelo, subserviente. O sim da criança é o sim inocente, é o sim que brinca, como nós estávamos falando. Isso é aceitar o próprio jogo da vida, do movimento da vida. Aí voltaríamos, se quiséssemos voltar de novo à relação da criança com Heráclito, a ideia do fluido, de que tudo está em movimento, que é o contrário da questão do Platão. Né? Acho que dessa maneira a gente poderia, talvez especulando um pouco, colocar dentro do nosso ambiente, e eu queria a referência desse romancezinho que você falou. Eu tinha para mim, tinha quase tudo dos pés, Pessoal, só antes de prosseguir para a próxima pergunta, um lembrete no Nova Guerra, que no período da tarde, das 14 às 18 horas, teremos sessões de comunicação, uma atividade cultural, uma apresentação teatral às 19 horas e às 20 horas, outra conferência, com o conferencista Dr. Caetano Ernesto Plastino sobre racionalidade individual e racionalidade coletiva na ciência, com os comentários da professora Régia Alves, nosso colegial de filosofia. Primeiramente, agradeço, professor, pela sua apresentação, pela sua colocação. Com certeza, sua partilha do conhecimento que tem nos enriqueceu e também nos instiga à busca do conhecimento. Em determinado momento, o senhor falou sobre o ressentimento. Eu gostaria assim, que argumentasse um pouquinho mais a causa, o efeito do ressentimento em Nietzsche. Nós vamos aparecer aqui. Você tem uma... É difícil, mas eu daria para pensar o seguinte. Aquilo que eu tinha dito inicialmente, eu tinha falado de uma influência de Eugen Düring, que é um jurista inglês, e ele trabalha com a noção de ressentimento. Essa noção, na verdade, a gente vai estar lendo do livro de Düring chamado O Valor da Vida, e esse livro do Düring trata o ressentimento como se fosse uma coisa mecânica. Nesse sentido, algo me agride, automaticamente, mecanicamente, eu tenho uma espécie de contra-reação, como aquela ação e reação da física. Na medida que eu tenho uma força de reação, eu preciso explodir essa força de reação para fora. Se eu não faço isso, o que acontece? Eu continuo com essa mesma força, ela vai explodir de alguma maneira, só que ela acaba se voltando para dentro. Na medida que ela se volta para dentro, ela vai produzir uma espécie de envenenamento no homem com sentimentos como rancor, ódio, enfim, esse tipo de inveja, etc. O próprio ressentimento, pensado então como um sentimento ruim que é descarregado para dentro do homem. Além do Düring, um outro autor que ele lê e que dá bem essa noção de ressentimento é exatamente, no caso, seria as Memórias do Subsolo. É uma versão inglesa, francesa, do Esprit Souterrain, que seria o espírito subterrâneo, que é uma composição da senhoria e das memórias, como se fosse um livro só, e o Dostoiévski ele utiliza o termo que é zlosti. Eu não sei, eu já perguntei, inclusive entrei em contato com
Fátima Bianchi, que é a tradutora da Senhoria, não consegui falar com o Bob Schneiderman, mas tentei conversar com alguns tradutores de Dostoiévski, e esse termo russo ele pode ser traduzido por ressentimento. No caso da edição francesa que Nietzsche utiliza, que é essa montagem, uma montagem assim bem selvagem, mal feita, com cortes, adaptações, etc., né? A palavra ressentimento aparece 4 vezes, ressentimento. E a ideia que nós vamos ter de ressentimento, então, que você vai ter assim, imediatamente, Nietzsche lê isso no começo de 87, e ele escreve sobre o ressentimento um pouquinho tempo depois. É uma das principais fontes, então, além do livro que eu citei aqui, é o Dostoiévski, que você pode encontrar boa parte do que ele lê no que nós conhecemos hoje como Memórias do Subsolo, né? Da editora 34, etc. Especialmente naquela partezinha em que o Dostoiévski fala do homem de consciência hipertrofiada, em contraposição ao homem da natureza e da verdade, o homem da natura e da realidade. Esse homem da natureza e da verdade, segundo Dostoiévski, ele é uma espécie de estúpido. Ele não pensa nas consequências das ações dele, e quando ele faz alguma coisa, o que ele faz, a metáfora que ele utiliza é como se ele precisasse de um muro para parar ele. Então ele é estúpido, ele não pensa. E o homem do ressentimento, então o homem do subsolo, é aquele homem que acontece alguma coisa com ele não reage, ele interioriza, e dentro do mundo interior dele, dentro esse interior dele, ele vai transformando isso no mundo interior e vai fazendo isso crescer dentro dele. Como se fosse um mundo por trás do fogão, né, que usa aquelas representações daquele ratinho, etc. Essa ideia, isso traduz um pouco do que seria depois do ressentimento, como se fosse não apenas uma reação que eu não consigo ter para fora, mas como que isso processa dentro do homem uma espécie de envenenamento e torna o homem fixo, preso no passado, de tal forma que ele não consegue mais viver o presente. Segundo Jung, isso você não estaria mais lidando com o passado. O passado é sempre presente. Ou então, se você pensar assim, é como se o peso do passado me impedisse de viver o presente. Eu fico retido no passado, eu não tenho presente e futuro. Aí, se você pegar, eu vou tentar ser bem rápido, porque senão nós não vamos terminar isso hoje. Se você pegar em Nietzsche, você vai ter, por exemplo, o que é necessário para você se livrar desse tipo de coisa. Uma das necessidades que nós teríamos era esquecer. Isso aconteceu, esquece. Ou então, eu diria, rir, né? Conseguir rir um pouco das coisas que acontecem, né? Conseguir, de alguma maneira, deixar para lá, e assim nós conseguimos digerir o passado. O aparelho digestivo, o aparelho psíquico, ele faz uma metáfora com o aparelho digestivo. E o aparelho digestivo, qualquer coisa que fique parada, é fatal. Quem aqui já teve, por exemplo, problema de estômago, algo fica parado no estômago, apendicite fica parado ali no apêndice, em algum momento parou, o aparelho digestivo é uma catástrofe. Então tem que funcionar. O nosso aparelho psíquico precisa funcionar dessa maneira também. E o ressentimento é uma maneira de você dizer que está parado, você está com dispepsia, você não está mais funcionando psiquicamente. Aí você fica preso no passado. Enfim, esse é o caminho pelo qual nós vamos ter a ideia de ressentimento. Tem outras direções depois, mas uma ideia geral é essa daí. Pessoal, por questão do horário, eu quero esperar uma última pergunta agora. Olá, boa noite. Eu vou conseguir o limite e tal. Puxando de novo para o Dostoiévski, eu vejo um filme assistido, o estudante Raskolnikov, ele fica pensando, por que não matar a jovem? Aí eu pensei naquela metáfora do lobo, da ovelha, e o Raskolnikov escreve um ensaio sobre aquele homem que é o homem superior que está. Eu fico imaginando, Nietzsche questiona, né? Por que o homem tem uma vontade de verdade? E aí eu vejo no Dostoiévski que o Raskolnikov parece ter essa vontade de descobrir esse homem que possa ser superior, meio que para legitimar uma coisa que ele acredita. E aí eu posso tentar fazer a aproximação entre Dostoiévski e Nietzsche e dizer assim que
que a gente possa entender que a vontade de ter verdade, que você, até como você citou, que a gente tem essa vontade de fazer a gente vive numa sociedade de precário, tá? E essa vontade de verdade do nosso reforma, na verdade, serviu para ferir um membro da sociedade. De certa maneira, a vontade de verdade ela pode ser a legitimação da vontade da potência. Mas uma pergunta que eu não sei se vai ter uma resposta que faça justiça à pergunta. Vamos começar pensando assim. Eu entendo o crime e castigo. Antes, ainda uma ressalva. Talvez Nietzsche tenha lido o crime e castigo. Talvez. Ele leu com certeza idiota, ele leu